Então, boa noite, novamente. E agora eu queria iniciar uma discussão com os senhores, uma conversa, na realidade, né, a respeito do possível. Como assim do possível? O Dr. Leocádio, em algumas mensagens recentes, ele tem chamado a nossa atenção para o possível. E ele tem dito assim: eu percebo que grande parte da angústia dos senhores, né, e do sofrimento dos senhores é consequência do fato dos senhores não entenderem o possível de cada um. Não entenderem o próprio possível e não entenderem o possível dos outros. Né? Sobre o que o Dr. Leocádio está se referindo? Qual a discussão que ele está querendo colocar? Né? Então, basicamente, direcionando esse sentido de que cada um de nós, né, que temos uma história específica, uma vivência específica, construímos um conhecimento específico. Cada um de nós tem algumas habilidades, algumas capacidades, algumas qualidades, algumas limitações, mas enfim, cada um tem isso em uma característica singular, uma característica específica. Isso não se repete, né? Por isso, cada um de nós tem necessariamente um possível diferente. O nosso possível de entender as situações é diferente. O nosso possível, no que se refere a valores, a nossas ações, é diferente. O nosso possível, no que se refere, por exemplo, à solução dos desafios, das situações mais diversas, é diferente. Cada um de nós tem um possível. E às vezes, por não compreender isso, por não compreender que há um possível em mim e nos outros, nós caímos no equívoco, como diz o Dr. Leocádio, de tentar impor sobre os outros o nosso possível. Então, eu pego o meu possível e tento impor sobre as pessoas com as quais eu convivo. Eu quero que o outro tenha um pensamento parecido com o meu. Eu quero que o outro tenha uma reação parecida com a minha. Eu quero que o outro veja o mundo como eu vejo. Então, eu estou tentando impor o meu possível sobre o outro. Por que será que nós fazemos isso? Qual é a raiz dessa ação? Era isso que nós tínhamos que pensar um pouco. Então, por isso eu queria discutir um pouco também com os senhores sobre a verdade. Além de pensar sobre o possível, nós temos que pensar um pouco sobre a verdade. E o primeiro traço, né, o primeiro ponto que nós tínhamos que entender, e que infelizmente é difícil de compreender, é o fato de que a verdade ela não está pronta. Esse é o primeiro ponto. A verdade ela não está pronta e ela não é estática. Nós sentimos, conversando com as pessoas, recebendo, por exemplo, as pessoas aqui nos grupos de estudo, nós sentimos que, em geral, há um senso comum que espera uma verdade que será revelada. Então, imagina-se que há uma verdade, essa verdade está pronta, e essa verdade será revelada a nós. Mas não será assim, porque a verdade ela não está pronta. A verdade ela é construída, e ela está sendo construída. E esse está sendo construída significa que ela está sendo construída em todos os instantes, em todos os momentos, todos os dias, todas as semanas, todos os anos, em todos os lugares. E principalmente, talvez esse seja o ponto principal, a verdade está sendo construída por todos. E aí nós temos que entender um paradoxo, né? Todos estão com a verdade, mas ninguém está com a verdade. Todos estão com a verdade, mas ninguém está com a verdade. Por quê? Porque cada um está com uma parte da verdade. Se nós olharmos um pouco para a história da humanidade, nós veremos que todas as vezes que alguém, que algum grupo, que alguma ideologia, ou até mesmo que alguma religião, tentou ou teve a pretensão de dizer que tinha a posse de toda a verdade, todas as vezes o resultado foi catastrófico, sem exceção. Sempre que alguém tentou assumir a condição de portador da verdade absoluta ou da verdade total, os resultados foram horríveis para toda a humanidade. Aliás, se nós pararmos um pouco hoje para pensar nos maiores problemas que enfrentamos hoje, são consequências desse pensamento. O pensamento de que é possível que alguém possua a liberdade total, ou desculpe, o conhecimento total, a verdade total. O que causa uma anulação da liberdade, consequentemente. Percebam que esse não é um tema abstrato, essa não é uma discussão
simplesmente filosófica, é um ponto crucial se nós quisermos melhorar, e nós pretendemos melhorar a atual situação. Nós temos que primeiro compreender isso. Cada um de nós tem um pouco da verdade, mas nenhum de nós tem toda a verdade. E, aliás, é por isso que nós dependemos dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Porque aquela verdade que eu não tenho, vocês têm. E assim nós fazemos um complemento. E assim nós vamos construindo um conhecimento cada vez maior. Da pessoa menos instruída à pessoa mais instruída, do analfabeto ao acadêmico com mais títulos, com mais graduações, da pessoa mais pobre à pessoa mais rica, da pessoa que realiza a função mais simples possível, a pessoa que assumiu as posições mais difíceis de comandos políticos, enfim, todos têm parte da verdade. A verdade ela não está só na universidade, ela não está só nos centros religiosos, ela não está nas escolas, ela não está na minha casa, ela não está comigo. Ela está em toda a realidade. A verdade está em todos os lugares e em todos nós. Quem sabe, se eu pensar um pouco, por exemplo, um agricultor que passou a vida próximo à terra, lidando com a terra, um senhor, quem sabe, que tem 80 anos, e que há 80 anos ele está vivendo na sua fazenda, afastado, trabalhando pela agricultura. Quem sabe esse senhor tem um conhecimento mais amplo e melhor sobre o que é, por exemplo, a natureza, do que um biólogo. Talvez esse senhor, que passou 80 anos em contato direto com essa natureza no qual convive, saiba explicar melhor para mim como a natureza faz a sustentabilidade da vida do que um professor universitário. Talvez na simplicidade das palavras desse senhor, na simplicidade dos seus gestos, ele consiga transmitir um entendimento mais amplo sobre a comunicação que há entre os seres vivos, sobre como se sustenta um ecossistema, por exemplo. Por quê? Porque ele tem parte da verdade. A experiência de vida dele, a história de vida dele, esses 80 anos em que ele convive diretamente com a natureza e trabalha para a natureza, deram a ele esse conhecimento específico. Então, no possível dele, ele tem parte da verdade. E cabe a mim, se eu pretendo realizar algum crescimento, reconhecer isso. E aceitar que eu posso aprender com esse senhor. Porque parte da verdade está com ele. Em síntese, portanto, cabe a todos nós conscientizar esse tipo de valor. A ideia de que, sem exceção, todos podem me ensinar. Todos podem me ensinar. Então eu preciso, em todos os instantes, em todos os lugares, estar atento ao que os outros estão me ensinando. Ao que os ambientes estão me ensinando também. Enfim, eu preciso romper com alguns entendimentos equivocados, como, por exemplo, o entendimento de que a verdade está fechada, está pronta e está com alguém, e começar a aceitar que essa verdade que eu espero que alguém me conte qual é, na realidade ela deve ser construída por mim também. E eu também estou construindo essa verdade. Portanto, enquanto eu esperar que algo seja revelado, eu estarei em um ciclo sem resultado, porque não será revelado, será construído. Em síntese, não será imposto de fora para dentro, será construído de dentro para fora. Basicamente isso. Então, que cada um consiga, dentro do seu possível, dentro da sua trajetória, dentro da sua história, portanto, dentro das suas intenções, do seu projeto de vida, chegar à conclusão de qual é esse seu possível e qual tem sido a sua contribuição para a construção da verdade. Estamos agora nos encaminhando para o fim do ano. Então, menos de 2 meses aí para o fim de mais um ano. E é claro que esse é o período que inicia-se um certo constrangimento em cada um, porque nós começamos a avaliar o que foi feito.
e avaliar também o que não foi feito. Então que nessa avaliação eu faço essas duas perguntas. Será que ao longo desse ano eu ampliei o meu possível? O quanto eu consegui ampliar do meu possível ao longo desse ano? E a segunda pergunta seria: o quanto eu consegui ampliar da minha capacidade de compreender o possível do outro ao longo desse ano? Será que eu não tenho sido, não só em casa, como no trabalho, como em todos os lugares, alguém que tenta impor sobre os outros o próprio possível? Portanto, será que eu não sou uma pessoa intolerante? Talvez não haja tema mais adequado para ser trabalhado hoje do que a paz, por exemplo. Nós temos que falar sobre a paz. E já há um certo tempo, os espíritos que orientam os trabalhos aqui, o Dr. Leocádio, a irmã Marina Fidelis e todos os outros, eles têm afirmado que nós precisamos construir uma cultura da paz. Então, o primeiro passo talvez seja esse. Assumir uma postura pacífica, portanto uma postura tolerante, diante do possível de todos. Há uma frase conhecida na literatura brasileira, e o Dr. Leocádio utiliza muito isso, talvez alguns reconheçam, que é a seguinte: a cada pássaro o seu voo, e a cada campo as suas flores. A cada pássaro o seu voo, a cada campo as suas flores. Não há como sintetizar melhor. A cada um dentro do projeto, das suas intenções, das suas habilidades, das suas capacidades. A cada um dentro do seu possível, consequentemente. Então eu queria agradecer a atenção de todos, e tentar reafirmar um pouco, que até por um processo de formação, até pelo aprendizado que nós tivemos, pelo convívio familiar, nós tendemos a seguir as tradições. Então nós assumimos que as tradições, elas são a verdade. Eu fui criado dessa forma, por isso eu sou assim, e continuarei sendo. Nós ouvimos muito isso, Talvez até falamos isso. Fui criado assim, sou assim, continuarei sendo assim. Percebam que é um pouco a postura de encontrar a verdade fora. A postura de julgar que a verdade está pronta e construída. A cultura não está pronta e não está construída. Cada um de nós está construindo a cultura. Então aquilo que constitui, por exemplo, a tradição, e aquilo que eu recebi, não é a verdade. É o possível daquele momento. Meus pais tinham um possível quando me criaram. A minha família tinha um possível quando me educou. A cultura, por exemplo, brasileira, tinha um possível quando eu cresci. Esse possível já mudou. E esse possível vai mudar se eu questionar o que eu fui, o que me foi ensinado, o que eu aprendi. Se nós não questionamos as tradições se mantêm. Junto com elas se mantêm todas as limitações. E se mantêm todos os preconceitos. E se mantém, portanto, toda essa intolerância que continuamos vendo. Então não há ofensa nenhuma, não há demérito nenhum em questionar aquilo que foi aprendido. Nós só estaremos questionando o possível. Mais nada. Só estaremos afirmando essa grande trajetória, que é a trajetória de construção do conhecimento. Portanto, nós estaremos só afirmando e comprovando que a verdade, ela está se ampliando. E ela está se construindo todos os dias. Nada ofensivo a ninguém. Não é uma ofensa à família, não é uma ofensa à tradição. É uma necessidade da humanidade. A necessidade de se renovar. A necessidade de revitalizar o próprio conhecimento. A necessidade de ampliar, portanto, o possível. O possível tem que ser ampliado. E ele começa a ser ampliado
por cada um, de per si. Ampliar o próprio possível. E compreender cada vez mais o possível do outro. Certo? Então, uma boa noite a todos, né? Uma boa continuidade, né, no atendimento. E vamos tentar, ao longo dos nossos desafios, das nossas caminhadas, né, não perder o foco em distrações. Não perder o foco em situações que por vezes são superficiais. Né? Há uma frase que é um pouco forte, né, mas eu vou repeti-la, da Marina Fidelis, que é um espírito que constitui mensagens aqui. E ela afirma assim: é preciso verificar o ridículo de ter perdido tanto tempo com coisas tão insignificantes diante de coisas tão grandes que o cotidiano nos traz. A frase é um pouco forte, né? Mas eu vou repetir mesmo assim. É preciso verificar o ridículo de ter sofrido tanto por coisas tão insignificantes diante de coisas tão grandes que o cotidiano nos traz. E como nós fazemos isso? Nos distraímos com o trânsito, né? Nos distraímos com o salário, nos distraímos com as contas, nos distraímos com uma pessoa que não nos deu bom dia, né? E esquecemos de ampliar cada vez mais o nosso possível. Os nossos valores, a nossa capacidade de conhecer, de entender, nossa capacidade de ensinar, de aprender, nossa capacidade de rir e de chorar também. Ou seja, a intenção principal, que é o crescimento, porque é a evolução, acaba ficando em segundo plano. Em primeiro plano ficam as distrações, que são insignificantes, diante de todo o crescimento que pode ser realizado e que deve ser realizado. Então, estamos todos caminhando e pensando sobre o possível e a verdade. Obrigado. Com licença. Boa noite.